Não há como negar que Bruce Lee é uma lenda, tanto nas artes marciais quanto no cinema. Ele coleciona uma série de realizações importantes em sua carreira, realizações que até hoje têm impacto no mundo. Além de todos os filmes memoráveis e das suas técnicas únicas de luta, Bruce Lee fundou uma arte marcial. A biografia de Bruce possui detalhes incríveis até para o melhor dos lutadores. Há até mesmo quem acredite que ele não era apenas uma pessoa como eu ou você, mas sim algum tipo de ser superior, sem limites ou restrições. Quais são as provas disso? Também existem alguns fatos que, mesmo que não te convençam, vão te deixar pensando. Porque até hoje Bruce Lee não foi superado ou até mesmo equiparado com alguém. Conheça agora os 9 fatos que mostram que ele era um super-homem. Eu sou a Domino e você é muito bem-vindo ao canal Mais de Perguntas. E antes de começar o vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal e nos ajudar a bater a meta de 1000 inscritos nos próximos 3 meses, beleza? Vamos lá pro vídeo. Número 1. Rápido demais. Ele era rápido demais para as câmeras. Você já pode ter ouvido falar disso. Uma das histórias mais famosas sobre Bruce Lee é que os seus movimentos eram tão rápidos que as câmeras da época nem conseguiam registrá-los adequadamente. E pode ficar tranquilo, isso é verdade. Durante a pós-produção de grande parte dos filmes do astro, as cenas de ação foram desaceleradas para que os golpes pudessem ser perceptíveis para o público. Mas existe um detalhe sobre essa história que geralmente não é discutido. Em algumas ocasiões, Bruce era tão rápido que os seus movimentos não apareciam nas gravações. O exemplo mais claro disso foi durante os primeiros episódios de O Besouro Verde, a série que lançou o ator ao estrelato na mídia. Nos registros das lutas, os personagens de Lee, Kato, pareciam simplesmente não se mexer enquanto os bandidos se aproximavam e caíam. A ideia não contava com um lutador com braços invisíveis. Não estava nos planos do diretor. Ele pediu para que Bruce diminuísse um pouco a velocidade, e mesmo assim não adiantou. Tudo que o vídeo mostrava era um borrão batendo nos oponentes. Ou seja, a gravação de Bruce lutando mais devagar teve que ser artificialmente desacelerada para que não fosse perdida. Mais uma vez, quem disse que era fácil trabalhar com uma lenda dessas? Número 2. Deslocou o ombro de uma pessoa. Ele deslocou o ombro de alguém com um tapa. Outra história bem difundida é sobre como Bruce Lee praticava 5.000 socos diariamente. Por ser um mestre das artes marciais, é esperado que alguém com seu conhecimento e esse tipo de treinamento seja capaz de fazer o que quisesse com o oponente em uma luta. Mas tudo tem limites. Você não espera que alguém consiga torcer o pé de alguém usando apenas um dedo mindinho, por exemplo. Mas Bruce Lee não era qualquer pessoa. E, infelizmente, o jornalista Roger descobriu isso da pior maneira. Enquanto entrevistava o lutador para uma revista de artes marciais, Bruce Lee pediu para que ele segurasse uma manopla para que mostrasse suas habilidades. Tudo em nome do jornalismo. Roger voltou para o escritório com o ombro deslocado depois de apenas um soco. Quando questionado sobre o episódio, Bruce negou ter usado muita força. Em suas palavras, foi mais um tapa do que um soco. Após essa resposta, todo mundo se perguntou o que ele faria com socos de verdade. Ao mesmo tempo, ninguém queria descobrir a resposta por si próprio. Número 3. Soco de pancada de metal. Ele realmente treinava com um soco de pancadas de metal. Bruce Lee sempre foi muito consciente de sua própria condição de semideus nas horas vagas. Uma das brincadeiras que ele mais gostava de fazer com amigos e conhecidos era com alguns socos de pancada que ele mesmo tinha em casa. Eles eram 3. Um repleto de feijões, outro de areia e um terceiro recheado de limalha, que era mais pesado como uma pedra. Ele começava a treinar nos 2 primeiros junto com seus visitantes, que geralmente acompanhavam o lutador. Quando chegava a hora do saco de metal, ele dava um soco mais forte e incentivava as pessoas a fazer o mesmo. Pelo menos ele tinha um ótimo senso de humor. Que tipo de senso de humor, hein? Mas é interessante saber que o saco de limalha não era apenas uma maneira de brincar com seus amigos. Ele treinava regularmente nele. O aparato pesava pelo menos 160 quilos e precisava ser assim para que os seus golpes não o destruíssem. Número 4. Seu golpe erguia as pessoas.
Ele realmente possuía golpes capazes de erguer pessoas. Além de socar almofadas de ferro antes do café da manhã, Bruce tinha o hábito de ir a lugares com seu aparador de chutes e sem modificações extremas. Ele adorava usá-lo para mostrar o que ele dizia ser um chute de verdade. Uma das histórias mais impressionantes contadas pelo próprio lutador ocorreu durante uma viagem de avião, enquanto ele estava conversando com dois dublês sobre qual golpe eles achavam ser o mais duro que já levaram nas gravações. Eles responderam que eram os ataques de corpo inteiro, como os tackles de futebol americano. Bruce confrontou-os dizendo que um chute era ainda mais forte, muito mais forte. Então, quando desceram do avião, foram direto para um posto de gasolina para encher o aparador de ar, e um dos dublês segurou para Bruce aplicar o chute. Foi tão forte que ele deixou o aparador cair e quase voou pela janela da loja da conveniência. E para Bruce Lee, aquela era apenas mais uma tarde de sol. Número 5. Flexões com dedos. Ele podia fazer flexões usando apenas um dedo. Para quem não pratica atividades físicas, fazer flexões com 2 braços pode ser um verdadeiro desafio. E mesmo que você treine intensamente, é bem provável que esteja muito distante de alcançar o feito de Bruce Lee em um dia ruim. Quando ele queria se exibir, seu número favorito era fazer flexões usando apenas um dedo. É o tipo de proeza que você esperaria de ver um episódio de Dragon Ball. Mas lá estava ele, erguendo todo o seu corpo, utilizando apenas o indicador. Realmente, ele era bem mais divertido em festas. Número 6. Repetições com um braço só. Bruce Lee conseguia fazer dezenas de flexões na barra com apenas um braço, como se isso não bastasse. Afinal, alguma coisa precisa justificar um saco de pancadas recheado de metal, não é mesmo? Suas exibições na barra fixa também eram assustadoras, chegando a realizar 50 repetições sem muito esforço, usando apenas um braço. É claro que isso não é um feito exclusivo de Bruce Lee. Pessoas ao redor do mundo conseguem superar essa marca desde então. No entanto, é importante frisar que no caso do nosso objeto de estudo hoje, não havia necessidade ou mesmo a intenção de demonstrar tanta força. Ele não buscava quebrar recordes ou algo do tipo. Ele simplesmente tinha a capacidade de fazer isso e resolveu mostrar pra galera quando estava entediado. É uma forma interessante de viver a vida. Número 7. Ele não usava hashi só para comer arroz. Preciso lembrar daquela cena do filme Karate Kid, em que o mestre Miyagi consegue segurar uma mosca no ar usando os hashis. Essa cena deve ser uma das demonstrações mais emblemáticas da precisão e concentração exigidas na prática de uma arte marcial. É claro que Bruce Lee também tinha suas técnicas para aperfeiçoar sua concentração e precisão de seus movimentos. No entanto, em seu caso, o exercício se tornava ainda mais difícil. Em vez de caçar moscas voando por aí, ele treinava para pegar grãos de arroz que ele jogava no ar usando os hashis. Ou seja, ele usava um alvo ainda menor, mesmo que não tivesse vida própria. Nós, aqui no lugar dele, já teríamos dificuldades em pegar os próprios hashis. Então eu acho que ele tem todo o mérito nesse aspecto. Número 8. Ele fazia questão de mostrar que não podia ser golpeado. Tão importante quanto ser capaz de desferir um chute através do tecido do tempo e do espaço é poder se defender dos oponentes que poderiam fazer o mesmo com você. Essa é a essência da filosofia do Jeet Kune Do, a arte marcial fundada por Bruce Lee que valoriza a defesa como o melhor ataque. Isso, é claro, não impediu de também demonstrar sua habilidade em esquivar-se. Há pelo menos 3 ocasiões testemunhadas em que, quando desafiado para uma luta, Bruce simplesmente evitou todos os golpes do oponente para provar seu ponto. Ele também era bom demais para uma luta comum. Ele poderia ter encerrado os confrontos com um golpe bem dado? Certamente poderia, mas será que ele queria fazer isso? Claro que não. E quem teria coragem de confrontar alguém como Bruce Lee? Número 9. Ele fazia tudo isso sem enxergar muito bem. Uma última proeza muito divertida era a capacidade de trocar uma moeda em sua mão antes que você pudesse fechá-la. Sim, exatamente isso. Ele colocava a moeda em sua mão aberta, afastava o braço e, antes que você pudesse fazer alguma coisa para impedir, ele tirava aquela mesma moeda e colocava outra no lugar. Isso tornava ainda mais impressionante o fato de que uma das pessoas mais precisas da história
tinha uma visão bastante prejudicada. Tanto é que os seus óculos fundo de garrafa são um dos seus acessórios mais conhecidos. Ele também foi uma das primeiras pessoas a usar lentes de contato, mas elas eram desconfortáveis naquela época. Então Bruce preferiu confiar em seus óculos para todos os momentos em que não estava literalmente ou figurativamente quebrando a cara das pessoas. É difícil acreditar que Bruce Lee conquistou tudo o que conquistou em apenas 32 anos de vida, não é verdade? Mas não há como negar que ele deixou uma impressão inesquecível por onde passou, além de alguns machucados e ossos quebrados. Se ele era sobre-humano ou não, isso é discutível, mas é incontestável que ele era um dos exemplos mais talentosos de nossa espécie. Mas me conta aqui, o que você achou dessas curiosidades? Você já conhecia alguma coisa sobre a vida de Bruce Lee? O que mais você sabe? Deixa aqui nos comentários que eu tô louca pra saber. Por enquanto, vamos encerrando o vídeo por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.